Tem gente que ajuda, que doa, e tem gente que escolhe não mais fingir, que simplesmente não vê. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de realidade que muitos ainda preferem manter distante, porque encarar de perto exige, de fato, responsabilidade. A ONG Mais Amor atua aqui no Rio Grande do Norte, em comunidades onde falta o básico. E hoje a gente vai conversar sobre esse trabalho e sobre a linha tênue que existe entre assistencialismo e transformação. Até onde vai o papel de quem decide se envolver? Eu converso agora com a fundadora da ONG, Isis, e uma das voluntárias nesse projeto, Letícia. Sejam bem-vindas aqui ao Tudo é Assim, para a gente falar desse tema muito importante, né? Bom, Mariana. Tudo bem? Obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Então, chamar de meninas, que é tudo menina aqui. Meninas, primeiramente eu gostaria de parabenizá-las, né, por estarem aí há tanto tempo, há anos, fazendo esse tipo de trabalho que envolve responsabilidade, como eu falei, consistência, compromisso, coração, doação de fato, né? Muito além do material, mas da gente, do nosso tempo, da nossa humanidade, e saber a partir de que momento vocês decidiram dedicar parte da vida de vocês em prol do outro, né, de forma voluntária, né? Que momento da vida vocês estavam e como é que isso surgiu na vida de vocês? Ou se era algo que vocês já praticavam, né, comumente ao longo da vida? Primeiramente agradecer, né, por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, de trazer mais para perto, né, essa realidade, né, que muitos sabem, às vezes acham que é algo muito distante para conseguir fazer alguma coisa, e no nosso diálogo aqui a gente vai conseguir desmistificar isso, que dá para ajudar sim, de diferentes formas, de uma forma grandiosa, de uma forma pequena, e todas essas maneiras vai causar algum impacto positivo na vida de outras pessoas. Começando por mim, porque eu já sei também a história de Lê. Eu tenho a caridade, a solidariedade, essa questão da empatia desde pequeno em casa. Eu tive sorte de ter pais que sempre pensavam nos outros, nos colocaram, a mim e meu irmão, nessa atmosfera, nesse ecossistema. Então, assim, desde pequenininho, minha mãe me levava nos locais, a gente teve uma vida meio cigana, porque meu pai trabalhava sempre mudando de lugar. Então, em cada lugar que a gente chegava, que a gente estabelecia raízes, a gente começava a entender o contexto social que a gente estava inserido. Eu não venho de uma família rica, mas eu vim de uma família que teve um certo conforto. Então, minha mãe sempre estimulava isso, meu pai também, mas minha mãe, porque estava mais presente, estimulava da gente sempre pensar no outro. A gente está bem? Ok, mas vamos olhar também ao redor? Então, desde pequeno, isso já vem sendo alimentado, já vem sendo desenvolvido em mim. Então, eu tive essa sorte. Já fazia alguns... De não tornar esse outro invisível, Exatamente. Né? Porque basta a gente olhar pela janela que a gente... Exatamente. E eu falo sorte porque, assim, tem muitos lares muito cheios de amor, mas às vezes a gente fica muito no nosso quadrado, né? Na nossa atmosfera. Não por maldade, é porque realmente não desperta alguma coisa pra gente olhar para o lado. Até olha, às vezes não age, porque acha que tem que ser algo muito grande. Então, já meus pais, eles vieram de uma realidade mais humilde, talvez também isso tenha colaborado, né, que quando você vem de determinadas origens, fica mais fácil de você entender como é que a vida tem vários recortes. Então, a gente fazia lá em casa ações pontuais dentro das nossas possibilidades. E aí eu estava morando em outro local, eu sou daqui de Natal, mas eu estava morando em outro local. E aí, em 2019, quando eu retornei, eu pensei assim, eu falei, nossa, eu acho que eu consigo fazer mais se eu fizer parte de um grupo. E eu busquei ONGs aqui em Natal para poder atuar de alguma forma. Já tinha atuado na causa animal, em outro local que eu morei, que inclusive resgatei e adotei um cachorrinho meu, o famoso vira-lata caramelo, mas ele faleceu recentemente. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a falar com algumas ONGs, finalzinho de 2019. Quando foi no início de 2020... eu consegui entrar nessa ONG que estava aqui, aí comecei a conhecer mais como é que a formação social daqui de Natal, que a atuação era aqui na capital, e a gente foi desenvolvendo um trabalho. E aí, com muito respeito, quando eu comecei a pensar em fazer algumas coisas diferentes, eu entendia que aquela ONG tinha um objetivo, eu comuniquei que eu estaria saindo, mas continuava a parceria. E nisso também eu conheci uma outra ONG que faz parte desse início da ONG Mais Amor, que é o Chuveiro Solidário, que faz o atendimento às pessoas em situação de rua. E
o que eu queria desenvolver nas comunidades, eu tive espaço dentro dessa ONG. Eu falei assim, vamos fazer esses 2 ramos? E aí começou essa atuação. E, de fato, quando a gente une forças, o alcance é maior. Isso, para mim, já era algo que estava muito cristalizado. Eu já sabia que isso sozinho eu poderia fazer muito, ok, mas eu acho que eu posso fazer muito mais se eu pego na mão da Letícia, pego na mão da Mariana e a gente vai juntas fazer alguma coisa. Antes da Letícia falar, hoje vocês são quantos trabalhando juntos e atendem quantas pessoas? Nós temos um formato diferente. Nós não temos mais ou menos uns 30 voluntários no grupo, mas assim, de atuação de campo mesmo, acho que uns 5. Porque temos também os voluntários pré-ação, organização, coleta de doação, mobilização de pessoal, então divulgação, são várias coisas que acontecem meio que antes do evento em si, né? Uhum. E vocês atendem quantas pessoas? Quase 400 famílias, né? A gente, famílias, uma média de 380, nessas 6 comunidades aqui no Rio Grande do Norte, sendo 4 na capital e 2 em 2 municípios menores. E crianças totaliza 400. Então, a gente só criança? Só crianças. Nossa, bastante. E você, Letícia, como é que se juntou aqui a Isis nesse processo? Eu estava até pensando, assim, fazer uma retrospectiva, né? E, assim, Natal eu tô desde 2011, eu acho. Então, eu já tô aqui há um tempo, mas pensando para antes, para minha infância, assim, também. Realmente, meus pais, eles sempre me estimularam a ganhar um brinquedo novo, vamos fazer uma doação. Então, aquela coisa de sempre, vamos dividir o pão, né? E aí, quando eu vim para Natal, que eu acho que quando foi... Não, já estava mais velha, a gente acaba tendo um pouco mais de consciência, assim. Eu entrei, até mesmo na faculdade, eu fiz parte de um grupo da universidade que fazia doação de sangue, né? A gente fazia uma mobilização com a Hemonorte. Era uma coisa, assim, bem grandiosa. E aí eu acho que foi quando me despertou mais ainda para esse trabalho voluntário. E aí a gente fazia essas campanhas, a gente trazia o ônibus do Hemonorte para dentro da universidade, era uma coisa assim bem grande, a gente tinha cargos, era uma coisa bem organizada. E aí logo depois eu fiz parte de um outro grupo que também atendia a população de rua, que era mais ou menos o mesmo foco do chuveiro, mas por questão de incompatibilidade de horários, eu acabei saindo e aí foi quando eu entrei na ONG. Pouco depois eu fui para a ONG e aí tô desde 2022, eu acho. Então, já tem um tempo e aí a gente vai se envolvendo. Aí a gente acaba que, eu acho que vem vindo as coisas da infância também, as coisas da vida. Vai se entrelaçando, exato, né? E aí a gente começa a descobrir que talvez já tivesse um pezinho ali na caridade, né? Como o Isis falou. E aí eu acho que me despertou, principalmente pela ação da ONG, assim, ser uma coisa muito... A gente estava até conversando antes, né? A gente fala muito dessa questão assistencialista, mas ela vai muito além disso, né? Então, a gente tem outras frentes que a gente vai abrindo, a questão das grávidas, né? Dos bebês. Então, a gente acaba se envolvendo e cria aquele senso até mesmo de... Eu acho que de pertencimento àquela comunidade, assim. Então, você acaba ficando. Isso que você falou do assistencialismo, né? A gente já pode entrar nessa pauta. Porque a gente sabe que hoje há uma polarização, né? Eu achei interessante também vocês ressaltarem que vocês não têm nenhum viés político, religioso, enfim, nada que possa fazer vocês, né, penderem para alguns lados, ou as pessoas, porque todo mundo adora se julgar, dizer, doa, mas alimenta hoje ou amanhã, né, mata a fome hoje e amanhã. Essas pessoas vão viver dependentes de doação, dependentes de dinheiro de governo, enfim. Então, eu queria que vocês explicassem para essas pessoas que pensam, inclusive, dessa forma e acabam sendo contra esse tipo de ajuda nessas comunidades, até trazendo casos reais que vocês veem, né? Porque é importante não deixar de levar alimento, não deixar de dar essa assistência do básico, que isso não é criar uma dependência. Até que ponto vocês conseguem diferenciar essas duas coisas? Ela iniciou, na verdade, com um encaminhamento laboral das pessoas que estavam em situação de rua. Eu estava ainda muito vinculada ao trabalho que eu desenvolvia com o chuveiro solidário,
E aí, como eu tinha essa vivência, durante toda a pandemia eu estive nas ruas, fazendo esse atendimento às pessoas em situação de rua. Eu participei da campanha auxiliei, na verdade, a campanha de vacinação às pessoas em situação de rua. Foi uma união de várias ONGs. Eu estava lá com toda a proteção, toda paramentada. E assim, a gente conhece pessoas que a gente fica assim, sem acreditar que elas estão naquelas condições. Como em todo recorte social, você tem perfis e perfis, mas tem muita gente mesmo que está precisando só de uma oportunidade. Então, as primeiras ações da ONG Mais Amor, elas foram voltadas para isso. Apesar de eu conhecer as comunidades já, dessa vivência nessa outra ONG que eu estava, eu fiquei com um foco mais assim, de viabilizar, fazer essa ponte daquele profissional que poderia estar posicionado e ter uma oportunidade de viver uma vida mais digna. E a gente fez, nesse primeiro momento, fazia entrevistas, entendia quais eram as habilidades. Naquilo que a gente não podia fazer o encaminhamento, porque não tinha, de repente, uma vaga disponível, a gente tentava fazer como se fosse um empreendedorismo. Amadurecer aquela habilidade que aquela pessoa tinha para poder ela se manter. A exemplo disso, acho que foi até a primeira postagem que eu fiz, foi de uma senhora que ela disse que precisava de uma caixa de isopor e de algumas bebidas para que quando tivessem festas e eventos ela pudesse vender. Ela não tinha o material, ela poderia fazer isso, ela estava com disposição. Uma senhora mesmo, ela tinha, se não me engano, 56 anos. E aí, eu conversei com ela, a gente até foi um pouquinho mais além, fizemos uma campanha sempre assim, a gente não tem o recurso já. A gente entende o contexto, lança a campanha e vê se as pessoas aderem, né? Se elas criam uma empatia, uma identificação mesmo. Não, isso aí eu gostei, quero ajudar. E foi muito bom. A gente começou a ter um retorno e conseguir fazer esses encaminhamentos. Passado um tempo, as coisas vão ampliando, as pessoas vão procurando, foi quando, de fato, consolidou como atendimento às comunidades. No caso dessa senhora, eu fiquei curiosa. Conta melhor a história dela. Ela precisava de um isopor para vender nas festas da cidade. Isopor e material. Vender bebidas. Isso, bebidas e tudo mais. A gente comprou água, não compramos a bebida alcoólica, né? A gente comprou a água, bastante água, compramos isopor, compramos também um suporte para ela poder posicionar os itens. Se eu não me engano, a gente também conseguiu, porque já faz um tempinho, a gente conseguiu também um carrinho para ela poder levar, porque o isopor era maior, era pesado, né? E aí eu visitava ela lá, ela começou a se organizar até o ponto que ela, juntamente com o benefício que ela já recebia, né? Ela conseguiu se organizar e saiu da rua. Ela alugou um cantinho simples, humilde, mas digno. Tá vendo? Foi através da ajuda, né? Se não tivesse o benefício, mas a campanha que vocês fizeram, vocês não estavam... aquela pessoa provavelmente não conseguiria trabalhar para gerar a própria renda, né? E eu acho que isso que Isis falou também é muito importante, porque às vezes a gente une pessoas, né? Fulano tem uma fábrica de água e tem alguém que está precisando. Então, acho que a gente consegue conectar pessoas. Alguém está precisando de um profissional que faça um tipo de serviço. E aí a gente conhece. Então, a gente consegue unir esforços. E acho que é por isso também a importância da ONG, né? A gente consegue... Cada um dá o seu pouquinho. Então, a gente vai construindo. Eu acho que esse é o legal também. E assim como a história, só complementando, pegando esse gancho, assim como a história dessa senhora, mesmo quando a gente passou a atender as comunidades, que são comunidades de barracos, são pessoas que estão realmente vivendo numa extrema vulnerabilidade, a gente não muda de comunidade, sempre são as mesmas. E a ideia é o quê? Conhecer, se aprofundar, entender realmente o perfil. E acompanhar a evolução. Exatamente. Né? A gente vê umas crianças hoje gigantescas, aí a gente fala, como assim? Aquela criança que a gente viu nascendo na barriga da mãe, já tá desse tamanho. Então a gente vai acompanhando e isso é muito doido. Se você parar pra pensar, a gente acompanhar a vida de um serzinho que tava ainda na barriga da mãe, a gente já conseguia ajudar de alguma outra forma na escola, por exemplo, é muito doido. E como o caso dessa senhora, foram aparecendo outros. Por a gente conhecer, saber da história, o que levou a pessoa àquele local, enfim, o contexto, a gente começou a identificar outras oportunidades e também fazendo essa ponte sempre. Por exemplo, tem uma senhora lá na comunidade de Parque dos Coqueiros que a gente atende. A gente descobriu que ela costurava, ela precisava de uma máquina de costura. Não é um item barato. Então, a gente fez uma campanha pedindo ou item ou ajuda para a gente conseguir esse item. A gente conseguiu a doação do item. Entregamos para ela. Ela também, eu estou falando dela porque eu estou lembrando mais de que teve alguns episódios, algumas situações com ela. Passado um tempo, ela costurando, fazendo, já ajuda, já consegue. Ela também acaba sendo o alicerce da família dela.
ela falou assim, eu faço crochê também em agulha. Eu consegui uma encomenda, mas eu não tenho linha. A gente correu atrás. Você vê que, assim, não é o assistencialismo só daquela coisa, tá aqui e tchau, e a pessoa vai ficar dependente. Vou ficar acostumada a pedir, né? Exatamente. O problema, você acha também, eu digo assim, por exemplo, há pessoas que eu, né, como jornalista, já conheci, diversas pessoas que estão em cargos de poder, por exemplo, que a gente acaba encontrando muitas vezes para entrevistá-las e há uma convivência que dizem assim, conhecemos uma pessoa tal, de uma situação de vulnerabilidade e passei a ajudar aquela pessoa. Mas chegou num ponto que aquela pessoa toda semana me pedia e dizia que estava faltando aquilo e gerava um apelo muito grande. E aí, vocês que são, né, já bem experientes nessa caridade, eu vou usar a palavra realmente que vocês estão usando, na solidariedade, como agir diante de pessoas mais humildes que criam esse tipo de relacionamento com alguém que costumava ajudá-las e de repente para porque sente um certo abuso, eu diria assim. Vocês já passaram por isso ou como lidar com isso? Como... Eu não sei. Até eu... Delicado, mas eu entendi, né? Mas eu entendi. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Sim. Até porque isso realmente é uma realidade. Assim, tem cenários distintos, né? A gente tem várias situações. Uma coisa que é muito legal assim no nosso trabalho na ONG é que a gente tem um diálogo muito transparente, tanto com quem ajuda, tanto com quem é assistido. Então a gente fala que, olha, isso aqui não é uma certeza, depende da mobilização, vocês precisam fazer a parte de vocês, mas a gente precisa também compreender, já fazendo um gancho com o que a gente falou agora há pouco sobre encaminhamento laboral, é que por mais que a gente pense assim, caramba, eu estou ajudando, a pessoa não avança e tudo mais, a gente precisa levar em consideração o contexto que ela vive. São pessoas que moram em barraco, que não têm água, não tem energia, é tudo no improviso, não tem um vaso sanitário para você parar para pensar. E não tem alimento. Então, não dá para criar uma expectativa de que essas pessoas vão dar a mesma resposta que outras que já têm o básico garantido. Então, assim, por isso que a gente também tem essa pegada do assistencialismo, né? É uma palavra que acabou ficando bem negativa, né, com o passar do tempo, mas é uma questão realmente de dignidade. Se você não tem o que comer, se você não tem como tomar um banho, se você não tem uma roupa decente, eu não digo uma roupa luxuosa, é uma roupa decente, digna, sem buraco, sem rasgo, sem remendo, como que você vai parar para pensar, eu vou buscar um trabalho, até porque se você quiser, você não vai ser bem recebido. É difícil uma pessoa, nós como seres humanos, a gente olhar para uma pessoa que está numa condição de imagem mal cuidada, fraca e da maneira que fala e falar assim, não, eu vou dar uma oportunidade, difícil. Não vou dizer que não acontece porque acontece, mas é difícil. Então a gente faz campanhas também de alimentos, de material de higiene, de material escolar, que é essa parte do entregar, mas a gente sempre fala assim, pessoal, vamos agradecer as pessoas que estão fazendo, façam a parte de vocês que estão recebendo material escolar, estuda, boas notas, se tiver alguma dificuldade, vamos conversando. A gente até, num período, a gente teve o suporte escolar, que é tipo um reforço escolar, né, de alguns voluntários que se disponibilizavam para ir à comunidade uma vez por semana. Aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens que estavam em idade escolar, que tinham alguma dificuldade, tinha esses voluntários que iam lá e ajudavam nesse processo, nesse desenvolvimento, porque é difícil. Cada vez mais a gente tem conhecimento, a gente sabe que a alimentação interfere no nosso cognitivo, né? O ambiente que a gente está, então é um ambiente com várias vulnerabilidades que só realmente estando lá, a gente nem vive lá, mas por essa convivência com quem vive, a gente sente as dificuldades, mas isso também não é um impeditivo para eles avançarem. Mas precisa de oportunidade, é basicamente uma mão estendida para quem está pedindo ajuda. E uma coisa que eu acho que me marca muito disso de pedir ajuda, né? A gente fala muito, e assistencialismo é uma coisa muito... acaba sendo uma coisa ruim, né? Vem com uma conotação não muito boa. E aí eu me lembro muito, acho que foi numa época de chuva que teve uma chuva foi um período bastante chuvoso. E todas as vezes que chovia, a única coisa que eu pensava era, as comunidades estão provavelmente acordados porque tá entrando água na casa deles, molha né? Molha tudo. Então, assim, como é que eu vou exigir que aquela criança
você tem que ir bem na escola, você tem que estudar muito e você tem que tirar a nota 10. Eu quero muito que isso aconteça, mas é muito difícil exigir que essa pessoa que não dormiu, que tinha água caindo nela, por exemplo, quando choveu, Não se alimentou bem. não se alimentou bem, e eu que estou dormindo, que me alimentei bem, que faço suplementação de vitaminas, faço meus exames com frequência, sei como é que tá a minha saúde, é difícil eu conseguir comparar. A gente claro, incentiva, entrega o material escolar, mas a gente também tem que ponderar que não é porque eu entreguei um material escolar para aquela criança, não é porque a gente fez de tudo, a gente tem que ter o resultado. Então, eu acho que é isso também que pesa muito para mim, pelo menos, na ONG, eu acho que é essa ponderação mesmo, de entender que não é porque a gente está fazendo por aquela pessoa que ela tem que nos dar um resultado, né? Claro que a gente espera, a gente tem uma relação muito boa com as comunidades que a gente atende, então a gente consegue realmente ver mudanças, mas não é aquilo, eu tô fazendo, então você tem que me entregar de volta, assim, notas maravilhosas, porque a gente sabe que o dia a dia é uma realidade muito diferente da nossa, né? Um privilégio que a gente tem, às vezes, só de estar numa cama quente e conseguindo dormir no dia de hoje. Então é uma coisa bem simples, parece bem simples, né? Você tomar um banho quando você chega em casa da rua, parece uma coisa tão simples, né? Isso, mas eles não têm. Não tem, né? Essas pequenas, grandes coisas da nossa rotina que são, às vezes, algo muito raro e eventual na vida de outras pessoas. E é o básico, né? Se a gente parar pra básico, pensar. né? Que todos, né? Diante de tanta evolução, de tanta tecnologia, de tanta coisa, ainda tem gente vivendo assim. Isso é algo muito complexo, não caberia nem em décadas de entrevista. Pode botar 2, 3 entrevistas que para falar sobre esse assunto. Mas eu digo, citei das pessoas de poder, essas coisas, porque já chegou de algumas dizerem, Mariana, sabe aquela pessoa que eu estava ajudando? Ou aquela que através da sua entrevista eu passei a ajudar? Ou que eu postava muito nos meus stories, né? A gente se engajava junto. Eu, como jornalista, que via esses alagamentos, pessoas perderem eletrodomésticos, colchão, tudo do pouco que tinham. Então, a gente acabava se envolvendo. E eu acabava... Tô dizendo isso aqui pela primeira vez, mas já chegou de eu ir cobrir uma situação de uma família que foi queimada no incêndio em casa, que eles ficaram com sequelas físicas, inclusive, e era perto do Natal, e eu fui lá, na época com o meu namorado, que hoje é meu marido, e a gente fez uma doação que a gente encheu a mala de 2 carros, mas eu não precisei postar aquilo ou dizer que eu estava ajudando aquilo, mas é porque a gente sente aquele chamado para fazer mais, porque só aquela reportagem não era suficiente. Mas através dessas reportagens, essas pessoas iam, Mariana, passei a ajudar fulano, mas aí começou aquela pessoa toda semana ficar me pedindo a mesma coisa, fazendo o mesmo atendimento, e eu parei. Foi de Felipe Camarão? Esse foi, mas não esse caso que a pessoa estava apelando, entendeu? Isso eu já estou falando de outro caso que foi para introduzir aquela pergunta que eu fiz para você. Mas esse foi de Felipe Camarão. Porque nós ajudamos com encaminhamento laboral. Ai, foi, que ótimo. Aquela família, né, que era o casal. Tinham 2 meninas. E 2 meninas. Isso, a gente fez um trabalho, lá atrás, a gente fez um trabalho bem intenso mesmo, né? Porque eles tinham uma casinha deles, uma vida simples, mas era digna. Aconteceu esse episódio, né? Porque foi bem marcante, né? Conseguiu até uma ajuda pela vaquinha do Razões para Acreditar. Isso, que até as crianças estavam sofrendo bullying na escola. É muito complicado. São 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Isso. E aí, com essa família, pegando um link justamente nisso que a gente está falando, a gente fez uma campanha. Eu conheci a família através de uma outra ONG, que a gente acaba se comunicando entre a gente, né? Eles estavam fazendo uma assistência. E aí, na época, se eu não me engano, eles doaram... eu não sei se foi não lembro agora se foi um carrinho de cachorro-quente ou foram os itens para vender cachorro-quente. E aí, eu continuei o diálogo com a família, né? Eu estava lá como uma voluntária avulsa, que eu não fazia parte daquela ONG, mas eu gostava das pessoas, gosto até hoje, acompanho também. E aí, eu continuei o diálogo para poder entender, aprofundar mais, para não ser só aquela coisa do eu entrego, que também é válido, e saio. Eu queria entender, da mesma forma como fazia nas comunidades, eu queria entender aquele contexto.
E aí, a gente conversando, a gente viu a dificuldade das crianças com matérias básicas na escola. À época, a gente tinha um voluntário que estava finalizando pedagogia, se eu não me engano, e ele se voluntariou, ele acompanhou, ele se voluntariou, ele ia lá, acho que 2 vezes por semana, para poder auxiliar nesse processo de letramento mesmo. Eu digo até do básico, né? Porque estava bem difícil. E foi muito, muito legal. E depois que eles viram que não estava dando muito certo a venda do cachorro-quente, talvez pela concorrência do bairro, e aí conversando com eles, eu falei assim, como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Aí falaram que precisava de uma prancha para fazer os sanduíches e tudo mais. Lançaram o Instagram, a coisa foi bem legal, venderam bastante. A gente fez uma campanha solicitando os itens, conseguimos os itens, levamos e eles começaram a vender. Aí logo após, acho que uns meses depois, eles tiveram essa bênção de conseguir a visibilidade do Razões para Acreditar, na vaquinha, e aí conseguiram comprar casa, fazer outros encaminhamentos, então não precisaram. E eu perguntei, cadê a chapa? Porque esse é um outro acordo que a gente tem. Olha, se você não precisar mais, tem que passar para quem precisa. Você não vai vender para qualquer um. E aí eles passaram para uma pessoa que estava precisando também, mandaram foto, olha, Isa, está aqui, mas é importante isso. também administrar, né? Às vezes, quando a doação de dinheiro em prol de alguma compra específica, né? Você também auxiliar naquele processo, ver que o dinheiro realmente vai ser aplicado para aquela necessidade, porque eu sei, né? Não é por nada, mas assim, a gente também precisa ver que aquelas pessoas também têm outras necessidades, que às vezes com mais arrecadação, enfim, para que aquele foco não seja perdido do principal, né? Até para essas outras doações continuarem acontecendo, para você confiar também, não pedindo o retorno nota 10%, mas assim, a gente ajudar também essas pessoas a administrar, porque às vezes a gente que tem instrução não consegue administrar. Exatamente. Eu às vezes não me controlo com algumas situações. Exatamente. Imagina as pessoas numa situação bem diferente. E aí, finalmente, chegando na pergunta que você fez com relação às pessoas que estão em situação de poder e tudo mais, que falam que às vezes tem esse abuso, assim, a gente está tratando com o ser humano. O ser humano tem vários perfis, independentemente do local que ele esteja. Então, no nosso caso, a gente demanda uma atenção, um trabalho mesmo, né? A gente precisa estar atento, a gente precisa conversar, a gente precisa orientar, como se fossem mães e pais, né? Falando assim, olha, isso aqui não está legal, vamos fazer dessa forma. Em relação ao abuso, a gente administra da seguinte forma, se alguém recorrentemente fica pedindo, insistindo, a gente explica, como eu falei, a gente tem um diálogo muito transparente. Gente, não é assim. Não é assim, a gente não está aqui com um banco à disposição para na hora que você precisar, tem os itens ou o valor, alguma coisa. A gente não repassa valores. Sim. A gente recebe de doação, mas, por exemplo, é uma campanha da Páscoa, como a gente está com a campanha ativa da Páscoa, a gente leva o chocolate e leva um kit de higiene bucal e profissionais da área de odontologia para ensinar as crianças a fazerem a higiene adequada. Mas a gente recebe o valor ou o item, compramos ou montamos os itens, né, e levamos na comunidade, fazemos toda uma ação. Mas é isso, demanda tempo. Não dá, sinceramente, assim, por experiência, não dá pra gente só entregar e virar as costas e sair. É como uma criança mesmo, um filho, na verdade. Criança não, como um filho. E como você mesmo falou, se a gente, às vezes, né, vai pra... Sabe que tem que fazer uma coisa e faz outra. Então, assim, é natural. Talvez não tratar isso como um absurdo. Certo. Nossa, olha essa pessoa. Não, é um ser humano que tá precisando de uma orientação. Uhum. E se insistir, a gente não teve nenhum caso até hoje. Tem, assim, da insistência saudável ainda. Certo. Porque é uma pessoa que está em situação de necessidade. Certo. Quando a gente está em situação de necessidade, naturalmente a gente vai buscar... E acaba desespero, né? Exatamente. Gera um desespero. Eu tô tendo daquela fonte, vamos dizer assim, né? Então, assim, vamos tentar... Vou recorrer àquela E vou tentar fonte. manter pra... Nossa, consegui me alimentar hoje, vou tentar me alimentar amanhã também. Então, acaba que acho que de certa forma é natural, mas é justamente isso. Acho que a gente sempre manteve o diálogo tão aberto nesse sentido que não tem muito essa forçação, assim, essa coisa. Isso geralmente é quem concentra maior a comunicação com o pessoal, mas justamente também tem uma pessoa, uma liderança daquela comunidade que é... Sim, que ajuda, que é né, como a coordenar. Pra quem se reporta, né? Então eu acho que acaba... Por essa organização facilita.
evitar esse tipo de constrangimento, porque eu acho que até é ruim pra pessoa e pra gente Isso. também, né? Porque não Eu é sempre gosto que a gente de pode trazer ajudar. muito esses exemplos e essas realidades para esse tipo de entrevista que a gente está tendo, para as pessoas poderem, para a gente materializar o que a gente está falando. Então, eu vou trazer uma experiência minha e até para vocês trazerem até alguma espécie de conselho, para estimular que cada um faça a sua parte de alguma forma. Eu não faço parte de ONGs nem de projetos, mas pontualmente eu olho para o lado e eu enxergo. E o que é que acontece? Às vezes eu percebo eu vou usar até a palavra desesperança, uma falta de esperança nas pessoas ao redor que quando vem a gente fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu um dia fui no centro da cidade e eu frequentava lá uma loja para pegar uma roupa. E eu via uma família, uma mãe, um pai e um bebê, com uma criancinha um pouquinho maior sentado na calçada, e aquele homem tinha necessidades especiais e ainda era deficiente visual. E aí sempre que eu ia, eu via, aquilo me tocava muito. Eu disse, eu não consigo chegar aqui, parar esse carro para pegar roupa e não fazer nada diante disso. E aí eu também tinha virado mãe recente, isso mexe muito, né, com a questão, né, é biológico, é instintivo, não sei, enfim, mexeu muito comigo. E aí eu peguei uma mala. E eu tinha muita fralda, que eu tinha até parceria de fralda, disse, vou encher de fralda, vou botar item de higiene, vou botar comidinha, vou trazer uns brinquedinhos. Aí enchi, e quando eu fui lá, entreguei essa mala com essas coisas para a pessoa. Quando, enfim, eu encontrei uma pessoa que viu aquilo, ela olhou para mim e disse, você deu aquela mala para aquelas pessoas ali? Aí eu disse, dei, por quê? Faça isso não. Eles vão pegar essas coisas aí, vão revender, ou vão... Você dá isso para na outra esquina eles pegarem e venderem para comprar droga, isso aí é viciada, não sei o quê. Então, assim, o que é que... eu tô falando isso porque, assim, eu escutei isso uma vez, mas eu sei que isso é multiplicado na cabeça de muita gente faz isso e pensa dessa forma, critica quem doa, e também não doa, além de não doar, critica quem doa. E faz esse julgamento, esse pré-julgamento das outras pessoas. Vocês ainda veem isso muito acontecer? Vocês também já foram criticadas por estarem sendo solidárias de alguma forma? Porque isso me machucou. Eu mesmo ter ouvido isso, eu não acho. E não fui lá pegar a mala de volta e fiquei com a promessa de continuar. Mas um dia eu voltei lá e eles já não estavam mais. Eu não sei para onde eles foram. Quer começar a ler? Eu já sei o que eu vou falar mais. É engraçado pensar dessa forma. Eu acho que talvez seja o pensamento inicial, assim, de quase todo mundo, realmente. Eu vou ajudar, eu não sei o que essa pessoa vai fazer com o que eu tô doando. E aí também eu acho que entra um pouco da responsabilidade da ONG. Essa coisa de se juntar, de fazer uma comunidade, eu acho, realmente, de pessoas que se ajudam, né? Que ajudam outras pessoas. Porque eu acho que realmente a gente acaba criando a ONG pensando em ajudar outras pessoas, e a gente acaba se ajudando também, né, internamente. Eu acho que também tem que ter esse trabalho com as outras pessoas, isso. Conscientização. E aí eu acho que é isso também, a gente acaba... Para onde está indo a minha doação? Será que a pessoa está realmente usando? Será que a pessoa não vendeu? E aí... Não dê isso fechado não, abra. Não dê o leite. Acontece em supermercado, tem muito disso também, né? Aquela pessoa que fica ali para comprar o leite. E aí é isso que eu acho que a gente também tem um certo cuidado, né? A gente, de certa forma, tem algumas atitudes para evitar isso, porque a gente tem um cadastro dessas pessoas, a gente acompanha essas pessoas, mas a gente sabe que vai ter. Tem o pai de uma criança que geralmente não mora ali, mas vem de vez em quando. A gente não sabe se ele não vai pegar aquela escova e vai vender. A gente não tem essa certeza. Então, assim, muitas vezes a gente doa alguma coisa com certa dificuldade para venda, vamos dizer assim. A escova você vai usar, então a gente, por exemplo, entrega numa embalagem separada. Algumas coisas assim que parecem simples, mas podem dificultar? Não sei. Então, mas o papel, eu acho que da ONG, eu acho que de você criar esse relacionamento, é justamente você entender o perfil das pessoas que você está acompanhando. As pessoas, elas têm intenção de estudar, elas têm intenção de trabalhar. Como é que é o perfil dessas pessoas? Porque realmente vão existir pessoas que estão na rua ou que estão em qualquer lugar que vão receber uma doação e vão querer vender.
alimentar um vício. E aí entra no outro ponto também, que é a questão do vício, né? A gente tá falando de uma pessoa que ela não sabe o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou dormir na minha casa, se vai chover e aí vai cair tudo. Então a gente entra muito nessa questão que é muito delicada, você pensar nessa situação de a pessoa não tem expectativa de nada. Então o vício é uma fuga, é uma doença, né? Que a gente tem muita dificuldade de tratar o vício como uma doença, que é como ela é tratada em muitos outros países, inclusive, né? Que a pessoa que geralmente ela é viciada, ela vai ser viciada para o resto da vida. Ela vai ser sempre, estar sempre em tratamento, sempre em vigilância. E eu acho que é isso também. A gente tem uma dificuldade de tratar essa questão do vício como realmente uma doença, né? Então, são várias coisas que eu acho que a gente ficaria aqui, acho que uns 3 episódios falando só sobre esse assunto. Mas é isso, realmente a gente não tem como prever a atitude da pessoa. E a gente então também a gente simplesmente se negar a agir achando que todos vão fazer isso. E aí as pessoas todos se prejudicam, né? Porque como a gente sabe, não, aquela pessoa ali, ela vai vender, não sei, aí você não faz por todos, porque uma pessoa específica você acha que vai vender ou todos vão vender, e aí a gente acaba ficando de mãos atadas também. E aí, como é que a gente faz? Então a gente não ajuda ninguém. Então é bem delicado, é bem complicado. Da nossa parte, da ONG, como Lê posicionou, nós realmente tomamos cuidado. Justamente por a gente conhecer e acompanhar, não é só o diálogo direto com a Mariana. Eu quero saber do entorno, quando acontece alguma coisa. Todo o contexto familiar, porque... E a gente conversa com todo mundo, inclusive nas ações. A gente faz as ações para as pessoas cadastradas. Às vezes até parecem outras. A gente fala, gente, a gente não tem braço para atender todo mundo. Por isso que a gente faz o cadastro. E esse cadastro é uma entrevista mesmo, né? A gente separa um dia todo. Começa de manhã, vai até a noite. Visita até a casa da pessoa. E tem um bloco de voluntários que ficam lá entrevistando mesmo. Não só pegando os dados pessoais, mas contextos. O que você tem, quanto que você ganha, qual é o seu sonho, o que você sabe fazer, porque ajuda também a gente a entender o que a gente pode ir atrás para poder fazer essa ponte para que aquela pessoa avance. E aí depois que faz o cadastro, geralmente eu fico na visita dos barracos. Para não acontecer isso, de alguém falar que tem alguma coisa ou não tem, eu chego no barraco e tem. Então, assim, eles sabem que tem essa relação com a gente não finge, não engana ninguém, a gente fala, olha, a gente vai fazer isso. E quem tá lá, a gente aceita também. Aceita. Que é isso. E tanto que, quando a gente fala assim, olha, por exemplo, a gente recebeu doação de cestas básicas, vai ser 1 por família, mesmo que tenha uma família mais numerosa, mas foi a quantidade que a gente recebeu. Então, se alguém, por exemplo, entrar numa fila, o esposo e a esposa, o homem e a mulher daquela mesma família, eles mesmos já falam, opa, fulano, é só 1 por família. Então, eles auxiliam nesse contexto, nesse equilíbrio e facilitam. Haver a honestidade, né, também. Exatamente. Por parte deles. E se alguém, por acaso, a gente tomar ciência que alguém desvirtuou, aquela pessoa já não faz mais parte do cadastro. Entendi. Eu acho que nunca aconteceu, né? Porque eles mesmos se deduram. Tem isso. A gente brinca, vai dar briga aqui. Porque eles sempre... fulaninho já pegou. Eles Exatamente. mesmos deduram. E a gente faz isso com leveza também, apesar de ser um assunto sério. Porque é isso, a gente está tratando com seres humanos. A gente não precisa monstrificar, a gente não precisa falar assim, olha que terror que ele fez. Gente, numa situação de necessidade, as pessoas são capazes de muitas coisas. Será que a gente não faria isso se a gente tivesse... Eu fico refletindo muito essas ações, as atitudes das pessoas. Se eu tivesse nessa mesma situação, como eu agiria? Será que seria muito diferente? Será que eu tô falando, ei, tá muito errado? Porque eu estou numa situação mais privilegiada? Eu sempre tento fazer essa reflexão. É interessante se colocar no lugar do outro, mas mesmo assim, talvez a gente nunca consiga entender, né? Não consegue, porque a gente não está no lugar do outro. A gente só imagina. Mas quando a gente se colocar, exatamente, isso já é muito bom. Isso, não fugindo da responsabilidade. Claro. A gente está deixando claro assim, olha, é dessa forma. Se fizer de uma outra forma, não vai acontecer. Então, eles já sabem, olha, para acontecer aqui, para a gente caminhar juntos, precisa seguir isso aqui. Então, eles seguem. Mas vocês acham assim que quando toca o coração da gente para fazer algo pelo próximo, a gente não deve deixar de fazer? É importante fazer, mas é importante realmente. Esse comentário que fizeram com você, eu não sei se a pessoa acompanhava de repente aquele núcleo familiar, aquelas pessoas. Mas, por exemplo, pessoas em situação de rua, a gente tem que raciocinar. Como é que eu vou... Se ela está em situação de rua, não adianta dar uma cesta básica, ela não vai ter como cozinhar. Não, mas aí eu tive essa preocupação. Eu lembro que eu sentei...
vocês têm onde dormir? Eu perguntei, vocês... Não, a gente tem fogão, porque eu levei uns feijão, um negócio. A gente tem fogão, que a gente tá na casa de fulano, então a gente consegue cozinhar, fazer comida, não sei o quê. Então, assim, eu tive uma conversa prévia também, não é só chegar e... Ei, toma aí pra você isso aí. E eu acho que também é isso também de, estou fazendo a minha parte. Mas é isso, você precisa entender o contexto. Entender um pouco. Vou tipo, dar o que é que ela adianta eu chegar lá com um a quilo mala, de feijão. com 1 quilo de feijão, com arroz que eu peguei lá em casa mesmo, do macarrão dos negócios, se eles não vão ter onde preparar. Então, assim, eu lembro que eu perguntei isso. E, tipo, eu fiquei muito... Sabe, eu doei com a satisfação tão grande. Que bom, isso é ótimo. Não, tipo assim, eu disse, meu Deus, tô fazendo... E vi um bebê comendo. Aí até me preocupei que era um bebê. Eu perguntei, quantos meses tem? Aí disse, 4 meses. Aí tava comendo, tipo, uma espécie de chambinho. Aí eu, com as coisas que eu, claro, tinha acesso, né? E mãe de primeira viagem, eu disse... Ele não pode... Oh, meu Deus. Eu disse, ele não acontece. pode... Açúcar com 4 meses, um desses. Não, é só... Você não tem... Você tá com leite? Ela disse, tô. Eu disse, pronto, é só seu peito. Até os 6 meses, basta a sua amamentação. Não precisa dar danoninho pra ele. Eu lembro que eu até fiz esse tipo de orientação, assim, enfim, não sei, mas às fiz. vezes nunca teve. Mas Esse às vezes não pouco... sabe, né? Mas, tipo assim, eu quis saber, se ela não tem leite, tava com o peito inchado lá, disse, toda, ele mama, disse, então pronto, isso é tudo que ele precisa até os 6 meses. Então, às vezes, assim, essas pessoas, uma informação tão básica, mas que, tipo assim, nunca... Escapa, né? Não, como ela ia saber disso, se alguém não chegasse lá pra dizer. É das ações, geralmente da Páscoa, a gente tem uma pessoa da odontologia, e é engraçado porque a gente percebe que com o passar dos anos, as crianças elas já começam a responder a pergunta do dentista. Você sabe como é que escova o dente? Aí no começo ninguém sabia. Com certeza. Às vezes, uma por semana. Era uma coisa assim. Olha que legal, tem né? que escovar a língua? Tem. Hoje eles já Que respondem. coisa Porque boa. é isso. São o quê? 6 anos? Já é 6ª campanha de Páscoa? 6ª campanha. Então, assim, são 6 anos meio que com as mesmas crianças, né? As que estão nascendo, estão vindo nesse processo também. Então, são 6 anos ensinando aquela criança como escovar o dente, que parece uma coisa. E vocês estão simples. prevenindo de uma criança como uma cliente minha, que eu também sou fotógrafa, estava dizendo, nossa, a gente atende na Zona Norte e tem jovens com 20 anos que chegam, às vezes, sem um dente na boca, com 20 anos. Porque não sabia, não sabia como é que a pessoa vai ter cuidar. acesso? É outra coisa que eu me tem pergunto. acesso. Exatamente. Então, assim, se não for através de ações como essas pessoas não têm condições de estar indo num dentista, não sabe nem que tem que ir, como ir, quanto é que... Não tem condições nenhuma de fazer isso, Se a realmente. pessoa não tem o que comer, ela vai Não no tem, ela vai dentista. atrás de dentista, de Não cuidar vai, do dente, não vai. entendeu? Ou até às vezes quer, mas quando consegue um atendimento, às vezes não é completo, ou no tempo que precisava, quando chega, já não tem mais como recuperar. Enfim, Porque a gente sabe que até essas ações odontológicas assim acontecem até por instituições que fazem, Sim. vão lá na comunidade, né? Mas são coisas pontuais. Então, que era tem outra alguém que ação acompanha. que a gente fazia, que era ação de dentista, que era uma coisa meio... Maratona odontológica. A gente tem uma parceria, ainda tem a parceria, só não tem informação de turma ultimamente. A gente tem a Maratona Odontológica junto com o CPGO, que é uma instituição de ensino de pós-graduação, de ensino superior, e a turma já são formados, né, em odontologia, mas aí a turma era de odontopediatria. Então, eles entraram em contato com a gente lá, eu acho que foi em 2023 que a gente começou, disponibilizando vagas para as crianças. Falou assim, olha, a gente tem um quantitativo de vagas por mês para poder auxiliar as crianças da comunidade. São profissionais já formados, mas estão fazendo uma especialização. Uma parte do atendimento que eles faziam era pago para pessoas, como um particular, e deixaram várias vagas para a gente da comunidade. Então, a gente começou a fazer campanha para poder disponibilizar o transporte. Então, todo mês a gente fazia a maratona odontológica. Não, uma logística, né? Um processo. Com certeza, porque casar a logística para 4 comunidades, para todo mundo ir, para não perder o horário, mas dava certo. Então, a gente levava uma média de... Uma coisa eu sei, organizadas vocês têm que ser, né? Porque se não houver essa organização que vocês estão falando, desde o cadastro até gerenciar esse tipo de agenda e compromisso. Enfim, a gente já está no nosso final do tempinho. Eu queria aproveitar para vocês deixarem o contato, Instagram, formas de quem queira se unir, né? Quanto mais mãos aí juntas, unidas, mais trabalho pode ser feito, né? Como é que essas pessoas podem encontrar e de que forma elas podem ajudar também? As nossas ações, elas são divulgadas principalmente pelo Instagram, né? A gente divulga
todas as nossas ações, principalmente as fotos, né? Tem muita gente que adora as fotos dos pequenos, mas nós estamos no Instagram, @maisamornatal, que também é o nosso Pix para doação. Então a gente está agora com uma campanha específica, mas durante todo o ano a gente vem fazendo ações, a gente divulga tanto essas questões laborais que a gente falou aqui, algumas campanhas específicas, mas essas grandes, principalmente Dia das Crianças, Natal, que são aquelas simbólicas, né? A gente também está fazendo, mas é por lá que é o nosso principal contato, é a nossa divulgação das ações, do que a gente vem fazendo, dos perrengues que a gente também divulga. A gente compartilha também. Sim. Porque não é tudo lindo, né? Os bastidores, é tudo, isso. E a gente tem o Pix para receber a doação financeira, mas a gente também tem pontos de coleta. Isso. Atualmente os dois, temos Ponto 3. de coleta, o que é que podem doar? Quase tudo. A gente nunca, inclusive é uma coisa que a gente nunca pediu roupa, por exemplo, mas a gente sempre recebe roupa. Nós não então pedimos a gente sempre roupa, faz a ação. Mas ajuda a levar roupa também. Ajuda, a gente não costuma pedir porque chega sem a gente pedir e aí Certo. chega em grande quantidade. Inclusive, essa é mais uma forma que a gente transformou em oportunidade de trabalho, porque para aqueles assistidos que não têm uma habilidade para desenvolver, ou até tem, mas não tem espaço, a gente fala, monta um bazar, que a gente consegue repassar as roupas e vai. Boa. A gente não tem o hábito de pedir roupa realmente porque chega muito e a gente não vai ter espaço para acomodar as outras doações. Sim. O nosso Pix é o e-mail, né? maisamornatal@gmail.com, mas essas informações tem no nosso Instagram. Temos esses 3 pontos de coleta. A gente tem uma caixa de coleta lá na FUNPEC, que faz parte da Fundação de Pesquisa, né? Da UFRN. Que eles também são nossos parceiros, né? É interno, eles não fazem para fora, mas eles têm uma caixinha lá. Então, se alguém estiver passando por ali e quiser deixar alguma doação de alimento, de item de higiene, a gente entrega enxovais para as grávidas para poder dar esse suporte, esse primeiro suporte, na verdade, né? Para iniciar a vida com dignidade. Roupinhas de criança, essas roupas a gente pede. A roupinha de bebê. Esse a gente pede. Roupinha de Eu bebê. tenho pra doar, viu, Ótimo, meninas? ótimo. Tem coisas pra doar. Porque às vezes não tem nem a roupinha pra sair da maternidade. Meu Então filho a já gente tem faz 4 o anos, mas tem um monte de kitzinho. coisinha ainda guardadinha dele. Perfeito. Itens de enxoval, material escolar sempre precisa. Se você tiver algum objeto que você entende que pode ser para o desenvolvimento profissional de alguém, um exemplo, seu José lá da Cidade da Esperança, ele capinava o terreno, ele limpava o terreno com um facão. A gente recebeu uma doação inusitada de um aparelho, um cortador de grama. Sim. E a gente aceitou, a gente não pediu, a gente aceitou, na hora a gente pensou, seu José. É bom que você já conhece a realidade, já sabe, isso aqui dá certo pra Esse não sei aqui quem. vai pra tal. Legal, Recebemos legal. um pouquinho de churrasqueira. A gente sabia que tinha uma senhora que ela fazia churrasqueira, ela poderia fazer o churrasquinho, deu certo. Foi contratada por uma cozinha para poder desenvolver, ela faz doces e tudo mais. Meninas, vocês são anjos. Gente, olha, a gente dá graças a Deus por existirem pessoas que têm a habilidade também de fazer isso, né? Porque não é qualquer pessoa que tem. Vocês trabalham, estavam me contando, uma geógrafa, a outra que trabalha no financeiro de não sei o quê, como Assessora de inovação. Assessora de inovação, que é muito complexa. Assessora de inovação. E, além de tudo, dedicam esse tempo, né, para fazer o bem ao próximo e ajudar a transformar vidas. Exatamente. Muito obrigada, viu, por Nós isso. que agradecemos, né, Lê? E assim, Pela voluntariado. fidelidade. Quem tiver disponibilidade, até para ensinar também. Porque às vezes você fala assim, não, eu não tenho tempo para ir na comunidade para uma ação, eu não tenho tempo para coletar. Gente, você tem uma habilidade... Vem pra cá, vamos ver quem é que a gente pode poder desenvolver. Pra somar aqui junto de alguma forma. Exatamente, né? é maquiadora, é comunicadora. Quero fazer uma palestra, dar dicas aqui. Legal, Posicionamento, contem comigo, de verdade. posicionamento Eu super profissional. A gente acabou. Como montar um currículo. Exatamente. É uma Isso. coisa bem... A gente já fez também ação assim, sentar lá e falar quem que quer aqui montar o currículo, vamos montar? Vamos tentar fazer um direcionamento? Então, assim, tem muito mais coisa que a gente faz. E gerar esse interesse, não obrigar, vocês têm que assistir isso aqui, mas tipo, quem é que tem interesse nisso, né? E aí as pessoas vão se envolvendo mais. É isso, então, obrigada demais a vocês por estarem aqui e por fazerem o que vocês fazem, que só cresça e contem comigo de verdade, né? Só tá gravado e é real. E você que está assistindo também pode fazer sua parte aí, como as meninas passaram, e também acessar as nossas redes sociais, começar a seguir a gente, compartilhar nosso conteúdo, comentar junto, assistir a nossa programação ao vivo através desse QR Code que aparece na sua tela. Agradecer aos nossos parceiros, a Balcone, a Quanta Iluminação, a Mármore Limitada, a Jocil, a Florência, o Viveiro Marina, a Oficina Interiores e a Inovanet. Até a próxima!